Que Deus abençoe a vida de todos os meus irmãos em nome de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu querido, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo aí agora do outro lado. Você tem dúvida com relação à salvação eterna? Quem pode ser salvo? O que uma pessoa precisa fazer para ser salva? O que a gente vai ler hoje aqui, irmãos, o que eu vou ler junto com vocês hoje aqui, a passagem que fala sobre a crucificação de Jesus, junto com os dois ladrões, que segundo a história, um se chamava Dimas e o outro Gestas. Essa passagem aqui, irmãos, ela esclarece de fato qual é a condição que leva uma pessoa a ser salva. Se ela tem que fazer alguma coisa, se ela não tem que fazer, se ela tem que estar inserida em algum contexto, em algum lugar, ou pertencer a algum sistema, Sabe, irmãos, qual é a condição que uma pessoa, um ser humano, ele pode alcançar a salvação da alma dele do inferno? Essa passagem aqui, que fala de Jesus, no dia que ele foi crucificado, junto com aqueles dois ladrões, de fato, irmãos, esclarece isso, queridos, e não deixa dúvida. Em que, inclusive, tem alguns outros pontos aqui, irmãos, que muitas pessoas também têm dúvidas com relação se Jesus é Deus, se ele não é. Essa passagem aqui também, acreditem, queridos, ela nos esclarece isso e deixa claro quanto a pessoa de Jesus, sendo Deus ou não. A gente vai ver aqui, queridos. Que, inclusive, irmãos, eu não sei se de repente você que está me assistindo aí tem alguns segmentos religiosos que nega a divindade de Jesus. Eu posso citar aqui, por exemplo, irmãos, não que eu queira ofender a ninguém, amém, queridos? Mas só para a gente se localizar aqui, por exemplo, as testemunhas de Jeová, eles não acreditam na divindade de Jesus, que Jesus é Deus. Ou hoje, por causa do conhecimento da palavra de Deus, que realmente mostra que Jesus, ele é Deus, então eles meio que se rendendo, dizendo que Jesus é um Deus menor, mas ainda desmerecendo, amém, queridos? Então essa passagem vai deixar claro para você que, se você de repente está assistindo esse vídeo, é um testemunho de Jeová, ou até um judeu messiânico, aquele judeu que creu em Jesus como Messias, mas eles não acreditam que Jesus é Deus, ele é o Messias que Deus enviou para eles, o Messias que eles aguardavam, que foi anunciado pelos profetas, mas não que Jesus seja um com o Deus Pai. Os judeus messiânicos, eles não acreditam. Então essa passagem também, ela mostra, ela deixa clara para os judeus que creem em Jesus como Messias, se ele é Deus ou não é. A gente vai ver aqui, amém, queridos? E eu já posso te adiantar, ele é Deus. E essa passagem, ela prova isso pra gente. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Meus irmãos, antes de começar, eu quero orar junto com os irmãos, aí do outro lado, pedir a Deus para que Ele nos abençoe, nos dê a direção e o entendimento da palavra dEle para nossas vidas. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, eu queria te pedir, meu irmão, minha irmã, feche seus olhos e vamos entregar a direção dessa palavra na mão do Senhor. Amém? Santo Deus, em nome de Jesus, Senhor, te peço, meu Pai, junto com esse irmão e essa irmã que ora comigo, que o Senhor venha abençoar esse momento, Senhor, da leitura da Tua Palavra, que o Senhor venha nos dar o entendimento, Senhor. E sim, meu Pai, conforme a Tua Palavra, ela esclarece, ela mostra, e que assim nós venhamos entender, que, meu Deus, nós venhamos entender, Senhor, que não seja, Senhor, a nossa opinião, o que a gente acha ou deixa de achar, mas que a gente venha extrair simplesmente a mensagem do que o Senhor quer nos ensinar, porque é isso que vale, é isso que convence, que converte e que nos faz entender a Tua vontade. Então nos abençoa com o entendimento da Tua palavra em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Queridos, eu vou ler aqui, depois você pode acompanhar, ou se você tiver a sua Bíblia aí na sua casa, ou através do seu aparelho do celular, você pode acompanhar aí no versículo 23, a partir do versículo, aliás, no capítulo 23, a partir do versículo 39. Os dois malfeitores, né? A crucificação de Jesus. Então começa assim, queridos, vamos lá. Um dos malfeitores
crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Irmãos, então, olha só, queridos, esse ladrão aqui, ele não mostrou arrependimento, como o outro, como a gente vai ver daqui a pouco. Ele não mostrou. Muito pelo contrário, veja só, a gente pode entender, irmãos, da maneira como ele se dirigiu para Jesus. Não é tu o Cristo? É como se ele estivesse dizendo em outras palavras: não é você que dizia que salvava? Não foi você que ressuscitou, que curou? Não era você que dizia que tinha o poder para salvar uma alma, que aquele que cresce em você ia ter a vida eterna? Não ia ser condenado? Então agora salva-te a ti mesmo e a nós também. Então veja bem, irmãos, que por essas palavras desse ladrão, que segundo a história chama ele de Gestas, ele não mostrou ali fruto de arrependimento, mas, irmãos, ele estava afrontando Jesus. Quer ver, queridos, um exemplo clássico disso? É como se alguém chegasse para você no teu trabalho, um exemplo no teu trabalho, no teu ambiente de trabalho, né? E você estivesse diante de uma situação e que você não conseguiu resolver naquele momento. E aí o seu colega de trabalho, ele olha para você e fala assim: ó, mas não é você que disse que estudou? Você não disse que fez curso? Você não disse que tem um conhecimento disso aí? Então, quero ver agora, resolve aí essa situação para a gente ficar bem, para a empresa, para o patrão. Ou seja, irmãos, ali ele está te afrontando. Ele tá ali, irmãos, te pressionando. Como se você fosse obrigado a ter o conhecimento daquele problema para satisfazer a vontade dele, a afronta dele. E não é assim que acontece, não é verdade, queridos? Nem tudo você resolve na hora. Então qual é a sua? Como é que você responderia para esse colega de trabalho? Não, sim, eu estudei, mas é um problema que eu desconheço, eu nunca vi. Mas eu vou estudar, a gente vai analisar, a gente volta aqui, vamos encontrar a solução e a gente resolve. Mas não quer dizer que eu tenho que resolver agora. Quem disse isso para você? Então veja bem que da forma como ele te pressionou, não foi, foi de certa forma, te desmerecendo. Na verdade, que se a gente ouvisse isso da parte de um colega de trabalho: ah, você não disse que resolve, não estudou, então resolve agora. Não, mas não é assim, eu tenho que estudar, eu tenho que analisar também. Eu sou como você, eu tenho que correr atrás, aprender, a gente resolve. Não quer dizer que eu sei tudo. Então veja bem, meio que a pessoa está ali, né, irmãos? Te pressionando, te desmerecendo, né? Quer dizer, é como se ela estivesse jogando na sua cara. Então, Gestas, pelas palavras dele aqui, ele fez a mesma coisa com Jesus, irmãos. Ele fez a mesma coisa. E ele não mostrou frutos de arrependimento para Jesus. Mas ele meio que jogou, como a gente pode dizer, na cara de Jesus. Ah, você não disse que quem cresce em você teria a vida eterna? Que você ia ressuscitar? E agora? Então ressuscita aí a nós mesmos. Foi por isso, irmãos, que Jesus não respondeu a Gestas quando ele se reportou a Jesus daquela maneira, porque ele não estava arrependido, irmãos. Muito pelo contrário, ele estava ali afrontando, desmerecendo Jesus. E Jesus não respondeu, queridos, porque não era um arrependimento, mas uma afronta por parte de Gestas, mesmo em meio à morte. Amém, irmãos? E olha só, queridos, na sequência diz assim, ó: respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Viram aqui, irmãos? Então, o outro ladrão que estava ao lado de Jesus, que era, segundo a história diz que o nome dele era Dimas, irmãos, que é conhecido como o ladrão que se arrependeu, né? Muitos dizem até o bom ladrão, mas não existe bom ladrão, existe assim um ladrão arrependido, né, irmãos? Então, irmãos, nós vimos aqui que Dimas, ele repreendeu o amigo dele, que estava ali também crucificado, dizendo: olha, você nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Queridos, interessante isso aqui, irmãos. Lembra quando no início do vídeo eu falei que existem alguns segmentos religiosos, como eu citei, as Testemunhas de Jeová, os judeus messiânicos que creem em Jesus como Messias, mas não creem que ele é Deus. Lembra quando eu citei que esses segmentos, como tem outros também, mas esses que são os mais conhecidos, né? Eles não creem na divindade de Jesus, que Jesus é Deus. Então essa passagem aqui, irmãos, ela mostra exatamente que Jesus é Deus. Porque Dimas, olha só como ele se refere
ao amigo dele repreendendo e se refere a Jesus. Olha só, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Opa, mas espera aí, irmãos. Então se ele falou, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, então quer dizer que Dimas estava dizendo que Deus estava ali sendo sentenciado. E quem é que estava ali? Não era Jesus, queridos? Então veja como ele faz a ligação da pessoa de Jesus a Deus, sendo Deus. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual. Então quer dizer que Deus estava sendo sentenciado ali. Quem estava ali era Jesus, estando sob igual sentença. Então aqui, irmãos, essa palavra mostra sim que Jesus, ele é Deus. Amém, queridos? Então aqui, irmãos, para as testemunhas de Jeová que infelizmente desmerecem Jesus, que rebaixam Jesus, negando a divindade dele, e para os judeus messiânicos que não crê na divindade de Jesus, essa passagem aqui ela passa a régua nisso, mostrando que Deus naquele dia estava sendo sentenciado ali, na pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus era o Deus que estava sendo sentenciado. Jesus é Deus. Então nós podemos ver isso aqui na palavra de Deus. Então, se até para você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, se de repente você deu ouvido a essas conversas que essas religiões, esses segmentos, eles falam, aqui, irmãos, tira toda a dúvida, aqui acaba com toda a dúvida, com todo o questionamento. Jesus é Deus. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual, que era Jesus. Sentença? Então Jesus é Deus. Então se nós podemos dar um nome para o nosso Deus, pode dar com toda a tranquilidade do mundo, que você não está blasfemando, você não tá falando heresia nenhuma, mas você está dando o nome do Deus que você serve, que se chama Jesus. Amém, queridos? Porque Ele é o nosso Deus, e o nosso Deus tem um nome, Jesus, que é um com o Pai, o YHWH, que se apresentou para Moisés, lá na sarça ardente, quando Moisés perguntou para ele, mas quando os hebreus perguntarem para mim quem me enviou, e Deus, o Deus Pai, naquele dia respondeu para ele, direis que eu, a tradução é YHWH, o enviei. Amém, queridos? Que futuramente depois colocaram as vogais que ficou Yahvé, ou como abrasileiradamente se chama hoje, Jeová. Mas no original é YHWH. Então Jesus com o Pai, ele é um só, que é o mesmo e único Deus. Amém, queridos? Então o nosso Deus, ele tem o nome de Jesus. Inclusive, queridos, eu geralmente quando vou falar para alguém assim, Deus te abençoe, eu falo Deus te abençoe. Mas geralmente também eu dou o nome do meu Deus. Eu falo Jesus te abençoe, Jesus te guarde, Jesus esteja contigo. Eu dou o nome do meu Deus. Amém, queridos? Do nosso Salvador, que é Jesus. E eu faço isso com toda a tranquilidade do mundo, porque não somente essa passagem, mas outras passagens, como por exemplo a de Tomé, quando ele duvidou que Jesus havia ressuscitado, e quando Jesus apareceu para ele, ele se prostrou diante de Jesus. Você pode ler lá. Tomé se prostrou diante de Jesus e disse, agora eu creio, Senhor meu e Deus meu. Tomé declarou isso para Jesus. Senhor meu, agora eu creio, e Deus meu. Amém, queridos? Então a Bíblia, ela não deixa dúvidas de que Jesus é nosso Deus, e acaba com esse questionamento, porque é a própria palavra de Deus que assim nos revela. Amém, queridos? A divindade de Jesus, que Ele é Deus, e se o nosso Deus tem um nome, Ele se chama Jesus. Amém, meus irmãos? Então, queridos, esse aí foi só um ponto que eu quis trazer também importante. Amém, irmãos? Que tira essa dúvida e acaba com esse questionamento, se de repente você, que é um testemunha de Jeová, está vendo esse vídeo, ou um judeu messiânico. Amém? Se você crê na Bíblia, então você tem que crer nisso, que Jesus é Deus. Amém? E continuando, diz aqui, queridos. Então Dimas aqui, ele continua repreendendo o outro ladrão, Jessas. Ele continua dizendo o seguinte para eles, irmãos. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, nenhum mal ele fez. Tá vendo, irmãos? Irmãos, interessante isso aqui, queridos, que a gente vê que aqui o comportamento de Dimas foi diferente. Enquanto o outro escarneceu, desmereceu Jesus,
Podemos dizer, jogou na cara de Jesus, tu não disse que ressuscitava, então faz isso, ressuscita agora a ti mesmo e a nós. Enquanto ele, o outro escarnecia de Jesus, olha só, irmãos, como o comportamento do outro, do Dimas, foi diferente, queridos. Muito pelo contrário, ele reconheceu que ele era um perdido, pecador, e que estava ali junto com o outro, pagando pelos seus crimes, pelo seu erro. E quando ele disse que esse mal nenhum fez, reconheceu que Jesus estava ali sendo injustiçado e que ele era justo. Veja a diferença, irmãos. Veja a diferença. Dimas, como está lá em Hebreu, lembra? Aliás, em Romanos, lembra quando lá em Romanos diz assim, irmãos, que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta para os Romanos em 10:9, ele disse assim, ó, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e no coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Foi justamente isso que Dimas ele fez, irmãos. Ele creu, ele confessou com a boca que Jesus era inocente, que ele era um pecador e que ele estava perdido e precisava da salvação, e creu no coração que Jesus ele ia ressuscitar, de que Jesus ele ia voltar. Sabe por quê, irmãos? Porque olha só o que diz aqui na sequência. E acrescentou o ladrão, o Dimas, o outro ladrão, ele acrescentou para Jesus, ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Está vendo, irmãos? Então ele confessou o seu pecado, reconhecendo que estava ali pagando pelos seus erros, e agora creu no coração, quando ele disse, quando ele declarou para Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, ele cumpriu Romanos 10:9, confessou com a boca e creu no coração de que Jesus realmente ia ressuscitar, ia voltar. Porque para ele declarar, Jesus, quando vieres no teu reino, lembra de mim, ele creu, irmãos, que Jesus verdadeiramente ia voltar. Amém, queridos? Cumprindo Romanos 10:9, irmãos. Então veja que a diferença entre ele, irmãos, que foi salvo, como a gente vai ver aqui agora, queridos, que Jesus o salvou, e o outro que escarneceu, porque ele reconheceu. Amém, irmãos? E inclusive eu quero pegar o gancho aqui e dizer o seguinte, se você está me assistindo nesse vídeo, você não tomou a decisão em reconhecer Jesus na tua vida, que você está perdido e precisa dele como teu Salvador, no final desse vídeo eu vou estar fazendo oração. Você pode fazer isso. Amém? Meu irmão, minha irmã, se você não tomar essa decisão, você pode fazer isso. No final desse vídeo eu vou estar orando, você pode pedir para que ele te salve, reconheça que você é um pecador e precisa da salvação de Jesus. E ele vai te salvar como ele salvou esse ladrão. Amém, irmãos? E na sequência, queridos, para finalizar, diz assim, ó. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Dimas, naquele dia, irmãos, ele foi salvo. E com certeza foi levado pelos anjos para o reino dos céus. Porque assim Jesus garantiu para ele. Amém, queridos? Irmãos, agora o que chama a atenção, queridos, aqui, lembra quando no início desse vídeo eu falei qual é a condição para uma pessoa ser salva? Ela precisa fazer alguma coisa, precisa pertencer a algum grupo religioso, algum segmento, ela precisa estar inserida em algum contexto, irmãos. Veja bem, Jesus aqui, ele salvou um ladrão. Alguém que era um malfeitor, alguém que foi para ali porque cometeu um crime. Segundo a história diz, irmãos, que pelo fato dele ter sido preso lá junto com Barrabás, porque ele estava, naquele momento, ele estava na cadeia junto com Barrabás. Lembra de Barrabás? Que o povo escolheu Barrabás para ser solto e crucificou Jesus. Então Dimas e Gessas estavam lá também nesse dia. No entanto que os dois foram levados junto com Jesus para o Calvário, para o Gólgota, lá para o Monte Calvário, onde eles foram crucificados. Então, irmãos, o que acontece? Barrabás estava ali porque ele havia cometido um crime. Ele havia, numa rebelião que ele tinha sido, que estava tendo, ele matou um soldado romano, segundo a história. E talvez esses ladrões estavam junto com ele, ou um deles, talvez o Dimas, tivesse participado desse assassinato que Barrabás cometeu. Então, ou seja, irmãos, nós estamos falando aqui de uma pessoa, queridos, que estava ali, que era um criminoso, que não era um religioso, que não estava no templo orando, uma pessoa, irmãos, que
não estava praticando as leis de Moisés. Nós estamos falando aqui de um criminoso, um malfeitor, alguém que era nocivo à sociedade, alguém que fez mal para alguém ou muitas pessoas, irmãos, e que estava ali pagando pelos seus crimes. Alguém que não era um religioso, queridos. Alguém que com certeza não foi no templo se batizar. Alguém que não participou da ceia, irmãos. Alguém que não fez nada para merecer a salvação eterna, muito pelo contrário, só fez o mal. Mas que Jesus salvou naquele dia, irmãos. E o que ele fez? Aí eu te pergunto, meu irmão, o que Dimas, esse ladrão, ele fez para ser salvo? Ele fez o bem? Ele matou a fome de alguém? Ele deu tempo dele se batizar? Deu tempo dele tomar ceia? Deu tempo de chegar no domingo, ele participar do culto, sentar no banco e ouvir alguém pregar para ele? Não. Nem em casa mesmo. Nem em casa mesmo. Será que ele tinha lido lá o Antigo Testamento? Que falava da lei de Deus? Que era contra as práticas dele? Porque senão ele não estaria ali. Não, irmãos, ele não fez nada disso. Ele estava ali como um malfeitor, um ladrão, um bandido, um assassino, um criminoso. Mas foi esse que Jesus salvou. E o que ele fez aqui, queridos? Ele simplesmente creu. Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Imediatamente a resposta de Jesus foi rápida, irmãos. Foi imediata. Quando disse para ele que naquele dia ainda ele estaria com ele no paraíso. Irmãos, ali Jesus quebrou todos os paradigmas de dúvida com relação à salvação, mostrando que para uma pessoa ser salva, ela não precisa, irmãos, fazer nada e nem estar inserido em contexto, quer seja religioso ou do que for algum para ser salvo, irmãos, mas simplesmente crer nele. Crer nele, irmãos. Dimas foi salvo só porque creu em Jesus. Simplesmente por isso. Ele não tinha carteirinha de nenhuma instituição. O nome dele não estava no livro de nenhuma instituição como um membro daquela instituição. Como um membro que havia sido batizado, que agora podia tomar ceia. Como um membro que era ativo ali todos os domingos ou frequentemente. Não, irmãos. Ele era um cara totalmente apático de qualquer vínculo religioso. Mas Jesus salvou. Aqui, irmãos, Jesus quebra todo o vínculo de que alguém pode ter com qualquer outra coisa ou merecer para ser salvo, mas unicamente tem que crer nele. Só basta crer nele, irmãos. Não precisa, queridos, você não precisa, a pessoa para ser salva, ela não tem o que ela possa fazer para ser salva. Ela não precisa estar inserida em nenhum grupo religioso. Ela não precisa pertencer, irmãos, a nenhuma. Ela não precisa estar na condição, irmãos, de nenhum local que torne ela merecedora da salvação. Não, irmãos. Mas ela tão somente se ela crê, ela será salva. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que a salvação é para todo e qualquer ser humano, independente de quem quer que você seja. Independente. Você não precisa estar vinculado a nenhuma instituição, nenhuma igreja CNPJ, né? Vamos colocar assim, instituição religiosa, a nada. Mas simplesmente crer em Jesus, você confessar isso. E é lógico, se você morrer, você será levado ao paraíso porque você creu em Jesus como esse ladrão. Mas se acontecer de você crer em Jesus, confessar o teu pecado e confessar que você quer a salvação dele, porque você não quer ser condenado ao inferno, mas você crê que ele pode te salvar, e se você continuar vivo, é lógico que você vai ter que alinhar a tua vida de acordo com a vontade de Deus, porque a gente não pode também viver de qualquer maneira. Temos que ser testemunhas do Senhor nesse mundo. Então você vai começar a ler a Bíblia, você vai começar a ler a palavra de Deus, que é o principal para você ter conhecimento da vontade de Deus para a tua vida. Isso só é possível através da leitura da palavra dele. E aí você então vai passar agora a ter uma vida de oração, falar com Deus todos os dias, e isso vai te fortalecer, esse conhecimento da palavra e uma vida de oração. É o que você precisa. Conhecer a vontade de Deus,
Você vai praticar e passar a ter uma vida de comunhão, de contato diário com Ele, de oração. Você não vai acordar sem falar com o Senhor, você não vai dormir sem falar com o Senhor, você não vai passar o dia sem estar conectado com Deus, que é o que vai te dar condições espiritual, física e emocional para se desviar do pecado. É tendo uma vida de comunhão com Deus. É lógico, se você estiver vivo, depois que você crê em Jesus e confessar o teu pecado e querer e receber Jesus como teu Salvador, coisa que você pode fazer daqui a pouco, você vai ter que ter essa comunhão. Mas se você morresse, você seria salvo, porque está aqui escrito que aquele ladrão naquele dia foi salvo. E ele não pertencia a nenhum grupo religioso, ele não frequentava nenhuma instituição religiosa, nenhuma igreja, nenhum templo, nada. Ele simplesmente creu em Jesus, a única condição de salvação do ser humano. Amém? Meu irmão, minha irmã. Amém, queridos? E é isso que nesse vídeo, através dessa palavra que eu vim te dizer hoje, meu irmão, minha irmã, que aqui Jesus, ele desvincula qualquer crença, qualquer amarra, qualquer coisa que se possa pertencer ou fazer para uma pessoa ser salva. Ela não precisa fazer e nem estar vinculado a nada, mas ela simplesmente só precisa crer em Jesus como Salvador dela. E você pode fazer isso hoje. Amém, meu irmão, minha irmã? Queridos, é interessante isso aqui, irmãos, porque isso aqui mostra, queridos, que nós temos que olhar somente para a palavra de Deus, somente para Jesus e para mais nada e a ninguém. E você não tem que estar inserido em nenhum contexto religioso, porque não foi isso que salvou esse ladrão. Mas você tem que sim ser guiado pela palavra de Deus e estar com o seu coração, a sua mente, a sua alma entregue somente à pessoa de Jesus e a mais nada e a ninguém. Somente isso. Amém, queridos? Ter uma vida de leitura da palavra do Senhor e de oração, e que é o que vai te dar condição e temor para você se desviar do pecado. Essas são as armaduras de Deus para a vida daquele que entregou a vida para Jesus e que almeja estar no céu com Ele. Amém, queridos? Eu quero orar por você agora, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe essa palavra, que tudo que foi revelado aqui nessa palavra, que possa entrar no nosso coração e que o Senhor possa nos abençoar, nos direcionar com a sua palavra. E você que talvez vai confessar Jesus como teu Salvador, você vai fazer como esse ladrão reconhecer que você é um pecador, que você está perdido. Aliás, só precisa de um Salvador quem está perdido, não é verdade, meu irmão, minha irmã? Então você pode fazer isso hoje. Reconheça que você está perdido, se você ainda não fez isso, e creia. E pode ter certeza que Jesus, como salvou este ladrão, dando a salvação para ele naquele mesmo dia, ele também escreverá o teu nome hoje no livro da vida. Amém, meu irmão, minha irmã? E nos próximos vídeos, quando a gente vamos estar aqui lendo a palavra de Deus, expondo a vontade de Deus, mergulhando na vontade de Deus, que é a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, você vai estar comigo nessa caminhada e juntos estaremos seguindo para o reino dos céus, crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Então, quero te pedir nesse momento, feche os teus olhos, vamos orar agradecendo ao Senhor e Ele abençoará a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor. Senhor, nós lemos aqui, Senhor, e as revelações que a tua palavra nos trouxe, Senhor, desse pequeno trecho que fala a respeito da tua morte, da crucificação daqueles dois ladrões, mas foram revelações profundas, revelações que não têm preço, Senhor. Revelações, meu Deus, que não é capaz de nos salvar, Senhor, de nos dar a vida eterna, porque mostra, Senhor, a tua salvação. Então, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, se nesse momento tiver, Senhor, do outro lado, meu Deus, um irmão, uma irmã nesse momento que não creu em Ti, mas que nesse momento, a exemplo de Dimas, Senhor, deste ladrão que reconheceu que era um pecador e que clamou pelo Senhor, que o Senhor deu a salvação para ele.
Senhor, também dê a salvação, meu Deus, para este irmão, esta irmã que ora comigo, Senhor, aí do outro lado, Senhor, e pede a tua salvação, e reconhece que é um pecador, e pede, Senhor, para que o Senhor salve ela também, e escreva, Senhor, o nome dela ou dele no teu livro da vida, Senhor. Então faça isso agora, meu Pai, e assim como o Senhor deu essa certeza para Dimas, que foi salvo naquele mesmo dia, dê essa certeza através do teu Espírito no coração, meu Deus, deste irmão e desta irmã que ora do outro lado aí, Senhor, pedindo, Senhor, também a tua salvação, meu Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha fortalecer ela, direcionar, que o teu Espírito, porque é o teu Espírito que cuida, é o teu Espírito que convence, é o teu Espírito, meu Deus, que guarda e que nos conduz nessa caminhada até a nossa morte ou a tua volta. Então que o teu Espírito esteja, Senhor, também guiando a vida deste irmão e dessa irmã que crê no Senhor e que recebe, Senhor, a tua salvação e que confessa, Senhor, que é um perdido que precisa do Senhor. Abençoa, escrevendo os seus nomes no livro da vida também, meu Deus, para a glória e louvor do teu santo nome. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. E cremos, Senhor, que o Senhor ouviu a nossa oração e já nos abençoou mediante a tua palavra, em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor seja louvado, Senhor, na vida desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Creia que o Senhor te abençoou e você que creu em Jesus, que confessou com os teus lábios, crendo que Jesus pode te salvar, Ele te salvou. Porque isso é o que diz. Eu não, meu irmão, mas como eu acabei de ler a palavra do Senhor. A exemplo daquele ladrão que hoje está no reino dos céus, se você morrer hoje, pode ter a certeza que você dará entrada no paraíso também. Porque o teu Salvador, o teu Deus, o teu Jesus, esse Jesus, o nosso Jesus, Ele também te salvará. E já te salvou, em nome de Jesus, assim nós cremos. Amém, queridos? Irmãos, que Deus abençoe a vida de todos. Se você não for inscrito, se inscreve aqui clicando no botãozinho inscrever-se, deixa um like no vídeo. E que Deus abençoe a sua vida. Eu quero te ver aqui, irmãos, no próximo vídeo, onde estaremos lendo a palavra do Senhor, conhecendo a vontade de Deus e compartilhando dessa vontade para a nossa caminhada, para a minha caminhada e para a tua caminhada para o reino dos céus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então eu quero te encontrar no próximo vídeo aqui, junto comigo. Eu, você e Jesus, com a sua palavra direcionando as nossas vidas. Amém, irmãos? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz, não somente hoje, mas amanhã e para todos sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Amém. Graças a Deus, em nome de Jesus.